Olá, bem-vindos a mais uma Fast Interview dedicada ao impacto que a pandemia de Covid-19 está a ter no setor do cinema nacional. Hoje temos connosco o Luís Xabi Vaz, diretor do Instituto de Cinema e Audiovisual. Olá, Luís. Olá, Obrigado por teres Filipe. aceito fazer uma destas entrevistas connosco. Com todo o gosto. Vivemos aqui uns tempos complicados. O setor do cinema é um setor que esteve sempre em constante mutação e adaptação na sua história. Tens alguma visão como é que o nosso setor estará no fim desta pandemia? Quais é que serão estas mudanças e poderá acontecer algo positivo Bom, nelas? boa tarde, Filipe. Agradeço-te imenso o convite e é uma honra estar aqui nesta conversa e partilharmos aqui uns minutos de reflexão sobre aquilo que pode ser o nosso futuro imediato. Sobre a tua pergunta em concreto, como tu colocaste e muito bem, nós já entramos nesta crise frágeis, ou seja, Portugal e o nosso setor, o setor do cinema e audiovisual português, são de facto setores que são frágeis e, portanto, não é expectável que num contexto de crise internacional, de pandemia, de crise económica que se avizinha, que nós venhamos a sair muito mais reforçados, não é? É o contrário, ou seja, se nós já estávamos frágeis, mais frágeis vamos ficar. Porque, de facto, o ecossistema de produção nacional e internacional está a ser fortemente impactado. Os milhares de profissionais que trabalham neste setor estão a sentir no dia a dia dificuldades crescentes para sobreviver estes dias e, portanto, é óbvio que no ICA vemos com enorme apreensão aquilo que vai ser o futuro imediato. Encaramos, obviamente, este momento com este desafio, um desafio único da nossa vida, também com uma enorme responsabilidade e, portanto, tentaremos fazer o melhor possível pelas pessoas. Eu acho que neste momento a nossa preocupação e o nosso foco é isto, é as pessoas e os projetos e as instituições e, portanto, tentar que tenhamos as condições necessárias para que quando o mundo que vivemos passar esta página, ainda assim estejamos com a capacidade, a energia e a criatividade necessárias para continuar a trabalhar. Mencionaste aqui as dificuldades que já são sistémicas no nosso setor. A nível internacional, a precariedade é relativamente normal, ainda mais agravada no nosso contexto nacional. E nesta situação difícil que estamos a passar, é um pouco transversal a todas as camadas da sociedade. Nós abrimos o telejornal e vemos várias áreas, e compreensivelmente, a pedir apoios e pedir ajuda governamental, sejam eles restauração, hotéis, transportes, ginásios, cabeleireiros. Pode haver aqui alguma desproporcionalidade em relação à cultura quando houverem de facto estes apoios, porque os apoios não vão chegar para toda a gente se houver apoios extraordinários. Por exemplo, normalmente a cultura fica assim um bocadinho desconsiderada. Aqui o exemplo de uma discussão que tem havido na Holanda, em que se compara os 5 mil milhões de euros de apoio que são dados à KPLM e um apoio que já foi aprovado para a cultura que é infinitamente menor, apesar da cultura significar 8 vezes mais para o PIB do que a própria KPLM. Tens receio disso? Tens receio que aqui a cultura e no nosso setor cinematográfico possa ser aqui desconsiderado? Eu não tenho receio nenhum, tenho a certeza que esta é uma realidade, ou seja, a cultura, e não é pelo facto de nós termos uma pandemia que vamos resolver 50 anos de crise que estão para trás. Este sempre foi um setor frágil e não é expectável que numa fase como a que estamos a viver consigamos resolver tudo aquilo que está para trás. Portanto, a realidade, nós temos um peso financeiro e orçamental e decorrente disso também político e social, que é muito inferior àquilo que nós ambicionamos, é uma realidade pré-pandemia e, portanto, é algo que nunca me irá surpreender que os apoios ou os financiamentos ou a consideração económica que o nosso setor tem não é igual a outros setores. Essa é uma batalha que nós temos levado a cabo
com imenso empenho, ou seja, a tentativa de valorização, e vocês também, vocês no FEST fazem-no de uma forma absolutamente exemplar nessa medida, ou seja, de valorização daquilo que é um discurso sério sobre o peso da nossa indústria e como ela pode ter também um impacto económico real na vida das pessoas, na vida das populações a quem se dirige, e portanto nós tentamos por esta via valorizar com um discurso firme aquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos nesta área. Agora, não tenho dúvidas que todos os apoios que sejam dados à cultura serão sempre poucos, porque nós partimos de facto de uma realidade muito, muito frágil. Agora também devo dizer uma coisa, nós, e agora sem falar propriamente daquilo que são as medidas diretamente impactadas pelo ICA, do ponto de vista mais transversal, eu acho que esta também foi uma hipótese para existir algum reconhecimento público por parte do governo em algumas áreas e, portanto, de uma forma bastante transversal, tenta incluir em medidas que anteriormente não estavam apontadas ou não estavam moldadas para a realidade das estruturas culturais existentes e fazer aplicar as necessárias adaptações para que as especificidades do setor da cultura fossem também consideradas. E isso é uma realidade não só nos apoios individuais portanto, prestados pela Segurança Social, como também nas próprias regras de perfil mais dirigido às empresas, às microempresas, às pequenas empresas, que são uma realidade muito presente no setor da cultura. Portanto, eu acho que esta também foi uma oportunidade para nós, de alguma forma, pormos o dedo no ar e dizer assim, atenção, nós somos diferentes, temos as nossas especificidades e não é por isso que nós devemos ficar de fora. E conseguimos, creio eu, isto não tem nada a ver com o ICA diretamente, é um esforço do governo que eu vejo com muito bons olhos, porque eu acho que isto pode ser aí sim uma boa porta de entrada para um reconhecimento das particularidades deste setor, que podem vir a ter um novo tratamento, quer pela parte da economia, quer pela parte da proteção social. Para ser claro, estavas-te a referir aos apoios a pessoas em recibos verdes? Também. Apoios na aplicação de regras de layoff e agora este apoio que se chama Adaptar, creio eu, que visa o financiamento na aquisição de equipamento de proteção individual, que é também acessível à área da cultura, ou seja, um conjunto de medidas que para este setor serão essenciais e que, de repente, nós neste setor passamos a ter acesso a elas. É algo que também visa, ou seja, vai obrigar as próprias empresas a terem como interlocutor outras entidades que não apenas o Ministério da Cultura, passam a ter também, de facto, ganham esta nova frente de relação institucional com o Ministério da Segurança Social, com o Ministério da Economia, e isso eu acho que é bastante positivo para o setor num todo. Em relação às medidas próprias do ICA, nós já vimos aqui algumas medidas que já estão previstas, as medidas da flexibilização de alguns concursos que já foram anunciadas, estão previstas, estão a ser estudadas outras medidas de apoio ao setor nacional no contexto da pandemia? Estão, e eu não devo aqui referir concretamente nenhuma delas sem estar devidamente autorizado e estarem devidamente validadas cada uma das medidas. Mas sim, quer dizer, esta é uma das realidades que nós sentimos desde o primeiro momento em que foi implementado o estado de emergência foi a necessidade do ICA ter uma posição relativamente ao seu dia-a-dia absolutamente flexível e muito, muito atenta e tentarmos ser o mais rápido possível na reação. Eu acho que temos conseguido ter essa postura, ou seja, temos estado a reagir de uma forma bastante rápida naquilo que foi a flexibilização das regras que estavam ordinariamente impostas na relação que o ICA estabelece com os seus beneficiários, mas isto obrigou-nos de facto a uma adaptação diferente, ou uma relação diferente com os nossos interlocutores. E essa realidade, e também porque cada dia que passa na vigência desta limitação que existe por implementação do estado de emergência e agora também das restrições à nossa atividade, obriga a revisitar a realidade das empresas e dos profissionais que trabalham nesta área. E por isso obriga-nos sempre a estar permanentemente a olhar para as nossas medidas e pensar como é que essas medidas podem ser mais úteis e eficazes ao serviço dos nossos interessados. E, portanto, esse é um trabalho constante que irá durar mesmo depois da pandemia, ou seja, nós mesmo depois, quando nós estivermos já todos juntos, de copo na mão, ou sentados a ver um filme descontraídamente, nós no ICA teremos que continuar a manter esta perspectiva que no ano 2020, nestes trimestres que passámos,
tivemos de facto uma interrupção muito séria naquilo que foi o nosso dia-a-dia e, portanto, isto para nós vai ser uma cicatriz que vai perdurar durante bastante tempo e nós não vamos abandonar, ou seja, não vamos passar, não vamos virar a página como se nada tivesse acontecido. Vamos ter que continuar durante uns tempos a acompanhar e a acomodar as melhores regras para que o nosso setor, para que façam sentido, no fundo, para que façam sentido, para nós consigamos gerir da melhor forma os parcos meios que temos ao nosso dispor para produzir cinema e audiovisual em Portugal. Sem querer anunciar, obviamente, sem querer anunciar nada ou ter aqui informação privilegiada, há um timeline previsto para o anúncio, tendo em consideração os trâmites que normalmente estas iniciativas têm? Não há provavelmente um timeline, ou seja, nós temos tido a maior das colaborações por parte do Ministério da Cultura nesta matéria, ou seja, tudo aquilo que tem sido as sugestões apresentadas pelo ICA dentro daquilo que são o nosso universo de competências e capacidades, não temos tido nenhuma reserva à implementação, portanto, apenas depende de nós a capacidade de analisarmos e estudarmos e de alguma forma, muitas vezes, trocar até impressões com associações, com empresários, com etc., para tentarmos termos a medida mais eficaz e mais depurada a cada momento. E, portanto, nós estamos permanentemente a olhar para aquilo que são as nossas capacidades, tudo aquilo que está dentro das nossas capacidades, nós abrimos o intervalo mental para as apreciar e a partir daí vemos em que medida que elas impactam de uma forma positiva o setor. E, portanto, esse esforço é contínuo e sempre que nós chegamos a uma conclusão, colocamos-lo, obviamente, à aprovação prévia por parte da nossa tutela e temos tido respostas em tempo absolutamente recorde. Portanto, não temos nenhum constrangimento nessa matéria, depende tudo de nós. Mas são iniciativas que implicam um reforço orçamental do ICA ou são iniciativas que vão ser implementadas com os orçamentos do ICA que já estava aprovado para este ano? Lá está, eu referi aquelas que estão dentro das nossas capacidades. O reforço orçamental do ICA não está nas nossas capacidades e, portanto, essa aí, nós de facto, por mais força que tentemos fazer, não é um esforço que dependa da nossa vontade ou da nossa decisão. Aí sim nós temos que fazer um trabalho mais aturado, que envolve não só o Ministério da Cultura como outros ministérios e, portanto, esse aí é um trabalho sobre o qual é constante, é um trabalho constante, mas que houvesse um timeline não tem nada a ver com isto que eu estava a falar anteriormente. Sim, porque fala-se de um orçamento retificativo, mas há aqui há sempre um dado importante que a população em geral normalmente não tem essa informação, que é nenhuma da verba que o ICA recebe vem do orçamento de Estado. Exato. Nós não fomos abrangidos por essa medida. Nós não somos abrangidos pelo orçamento retificativo. Exatamente por causa disso. Era uma das dúvidas. A nossa lógica é diferente, não é? Se bem que estamos a falar de dinheiro público e que, portanto, carece sempre das autorizações das entidades competentes, mas não se trata, de facto, não é uma medida que tenha impacto direto na política orçamental do Estado. Já foi anunciada uma iniciativa conjunta entre o ICA e a Netflix, um concurso extraordinário para o desenvolvimento de obras. Qual a contribuição de cada parte para este concurso? A contribuição do ICA é muito fácil, é uma contribuição apenas logística e instrumental para aquilo que a Netflix pretendia fazer. Ou seja, nós não temos nenhum esforço financeiro com esta iniciativa, é uma iniciativa que é integralmente da Netflix, de acordo com critérios da Netflix, de acordo com um processo de seleção que foi escolhido pela Netflix e, atendendo ao facto da Netflix não ter nenhuma estrutura produtiva em Portugal, solicitou ao ICA o apoio administrativo e logístico para desenvolver este esforço. E, portanto, nós aquilo que estamos a fazer é canalizar através dos nossos mecanismos habituais de coordenação de consulta, de projetos de consulta e projetos de concursos e pô-los ao serviço da Netflix, porque entendemos que, apesar de ser uma entidade privada, etc., neste momento o setor necessitaria de uma forma muito célere de ter projetos a andar e, portanto, foi por essa razão que nós decidimos aceitar o desafio da Netflix, mas os propósitos desta divisão de trabalho é clara, ou seja, o concurso é inteiramente financiado pela Netflix, os critérios são inteiramente da Netflix, os jurados são inteiramente da Netflix e os critérios são deles. Portanto, nós o que estamos a fazer é ajudá-los a arrumar a casa e criarmos de alguma forma aqui um serviço célere de análise de projetos e de candidaturas e ajudá-los no esforço de tradução e interpretação daquilo que é o processo de candidatura.
pronto, iremos ajudar a Netflix até este processo estar concluído. E é expectável então de vermos mais concursos deste género no futuro entre entidades privadas do ICA, ou é uma situação extraordinária nestes tempos de pandemia? Nós temos dado, já o fizemos com outras entidades, com um perfil diferente da Netflix, mas fizemos, por exemplo, com o Festival do Carmo, ou fizemos com a AFP, por exemplo, no ano passado. Ou seja, muitas vezes nós lançamos processos de consulta para a seleção de projetos cujos destinatários finais não são o ICA ou os nossos concursos habituais, ou seja, o processo de decisão depois está noutra sede, designadamente o Festival do Carmo, ou o que seja, que toma as decisões sobre quais são os projetos que quer contar para os seus programas. Portanto, isto não é algo que é absolutamente inovador. É inovador ser com a Netflix, ou seja, a Netflix, como sabemos, é uma entidade central neste momento naquilo que é a produção e distribuição internacional de conteúdos, tinha e tem ainda uma presença muito, muito residual de conteúdos em português e de criadores portugueses, e, portanto, esta eu creio que é uma das primeiras oportunidades que nós temos para demonstrar a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de contar histórias e de interessar públicos globais, que são aqueles que a Netflix procura. E, portanto, eu acredito que esta experiência tem tudo para correr bem, ou seja, até agora está a correr bastante bem do ponto de vista pré-concurso, ou seja, naquilo que está a ser a análise do processo de candidaturas, não propriamente dos projetos, que assim francamente não nos vamos meter nele, já temos os nossos concursos para nos dar dores de cabeça, mas a parte prévia, administrativa e logística está a correr muito bem, portanto eu acho que é uma relação que se estabelece aqui e que pode ser bastante benéfica para o país, é esse que é o nosso objetivo. Mencionaste aí que a Netflix está presente em Portugal, tem muito pouco conteúdo ainda em português. Em alguns países, as plataformas de streaming fazem uma contribuição para o seu audiovisual, sendo que o consumo das pessoas de conteúdos audiovisuais e de publicidade, que é como se financia o ICA, está sempre a mudar. Não parece aqui um pouco inevitável que estas plataformas também sejam chamadas para contribuir para este fundo? Claro que sim. Esse, aliás, é o sentido da própria diretiva AVMS, que é uma diretiva que está a ser neste momento transposta para a legislação nacional e que está a ser transposta para para todos os países europeus, ou seja, todos os países europeus não têm neste momento ainda as plataformas a contribuir ativamente para os orçamentos de cada ICA, não é? Nós temos a Netflix e outras plataformas do género estão à margem deste processo e, portanto, aquilo que foi uma negociação iniciada já há largos anos, o que vai trazer foi para cima da mesa a necessidade destas plataformas contribuírem de acordo com aquilo que são as regras normais de concorrência entre aquelas que são aplicadas aos broadcasters e aquelas que são aplicadas às plataformas. E, portanto, isso é o sentido da diretiva AVMS, que está neste momento em fase de transposição, portanto, é um processo que nós estamos a conduzir por indicação da Secretaria de Estado do Cinema e Audiovisual e, portanto, é um processo que está em curso e que vai transformar a Netflix, e não só, não só num player importante do ponto de vista do consumo, mas também no ponto de vista da contribuição financeira para o nosso setor. E, portanto, esse é um esforço que é feito em todos os países ao mesmo tempo, de acordo com as mesmas regras, ou seja, está enquadrado pela uma diretiva europeia. E, portanto, é isso que está a ser feito e faz todo sentido. Sim, até porque parece essencial nesta mudança de consumo que agora está a acentuar com o contexto em que vivemos, para a sobrevivência do próprio setor de uma maneira mais integral, que isso se torne uma realidade. Por isso, acho que é satisfatório. E é evidente que a própria Netflix ou as plataformas mais inteligentes no sentido de terem capacidade de inteligência para chegarmos a conceitos como é importante manter em plataformas globais a necessária diversidade sobre os conteúdos que têm à sua disposição e, portanto, essa diversidade só é atingida se nós conseguimos escapar àquela tendência da padronização de um determinado tipo de produção, de um determinado tipo de gosto. Ou seja, isto não tem a ver exatamente com um modelo televisivo que existia no passado de os grandes estúdios, designadamente norte-americanos, produzirem um determinado tipo de conteúdos que depois eram transportes de uma forma linear para todo o universo de consumidores. Neste momento nós estamos a dar um empowerment diferente ao consumidor e, portanto, o consumidor tem comportamentos distintos. A Netflix entende muito bem que cada consumidor tem, de facto, gostos muito distintos e nós temos que procurar conhecê-lo da melhor forma. E esse conhecimento faz com que ele também queira coisas diversas. E é a partir daí, dessa necessidade, nós termos dentro da plataforma conteúdos diversos e contem histórias que têm um ponto de partida de um autor português, ou uma história que é portuguesa, ou de um realizador português, ou a história contada a partir de alguém que tem uma visão
portuguesa sobre qualquer coisa e que consegue produzir e apresentar através dessa plataforma. E eu acho que a Netflix tem essa vontade de manter, de facto, um portfólio muito alargado de conteúdos, por forma a agradar sempre, permanentemente, aos consumidores, por forma que esses consumidores, no final de cada mês, lhes paguem os 10 ou 11 euros ou 15 euros que eles têm contratado. E, portanto, esse é um esforço contínuo e eu acho que isso favorece, de facto, pode vir a favorecer, de facto, a produção portuguesa e a sua presença em plataformas como a Netflix ou outras. Enquanto isto, estava aqui a fazer umas contas de cabeça, eu acho que devem, com certeza, ser um pouco mais, mas deve haver pelo menos 1 milhão de subscrições em termos de plataformas de streaming em território nacional, e se a taxa fosse a mesma taxa que é aplicada aos operadores por cabo, estávamos a falar de uma contribuição extra para o orçamento do ICA na ordem dos 5 milhões de euros, que é um valor que seria interessante para depois o ICA poder ajudar todo o setor de modo mais transversal e depois a poder ajudar a ver novos conteúdos, novas produções de qualidade. Estava só a mencionar isso, foi esse o cálculo que estava. Eu não vou aprofundar muito os critérios de fixação de uma taxa. Evidentemente. Mas concordo com a ideia genérica, ou seja, qualquer contribuição que terá que ser indexada, obviamente, à presença da Netflix no nosso mercado, qualquer que seja o critério a aplicar, acho que vai contribuir muito para a presença portuguesa nessas plataformas globais. Isso é aquilo que eu posso dizer. Vou continuar ainda neste tópico do orçamento do ICA, até porque é importante, é um tópico importante, porque se nós precisamos de ajudar o nosso setor e as pessoas que estão sem emprego, as pessoas que estão sem trabalho neste momento, o ICA precisa ter um orçamento o mais reforçado possível. Nós já vimos anúncios, na minha opinião, um pouco surpreendentes, que as televisões estão a manifestar quebras na publicidade acentuada, que é uma das receitas que vem para o ICA. Tem dados que comprovem esta afirmação e se isto for uma realidade, isto pode impactar seriamente, na parte negativa, o orçamento do ICA para 2021. Pode impactar de uma forma séria. Nós não temos ainda a noção exata do impacto que vai ter, ou seja, iremos ter no final, talvez, do terceiro trimestre, conseguimos ter um quadro um bocadinho mais claro. Os efeitos serão, de facto, mais visíveis a partir de 2021. De qualquer forma, eu acho que a diversidade também das fontes de receita que o ICA tem vai permitir que consigamos acomodar essas perdas. E, portanto, ou seja, não é expectável que, num universo de crise generalizada, também os orçamentos do ICA não venham a ter um impacto. É natural que venham a ter um impacto e, portanto, nós temos que acreditar que esse impacto vai ser gerido por nós da melhor forma possível. Vamos tentar também recorrer e, portanto, temos a felicidade de fazer coincidir esse exercício de 2021 com a entrada em vigor, provavelmente, da transposição da diretiva à VMS e, portanto, ter novos players a contribuir para o orçamento do ICA e, portanto, porventura, se calhar em 2021 não vamos sentir de uma forma tão grave o impacto no orçamento do ICA. Mas pronto, obviamente nós estamos conscientes que vai existir uma diminuição de receitas e que essa diminuição de receitas vai ter um impacto no nosso orçamento. Não estamos à espera de uma hecatombe que paralise o setor, estamos à espera da necessidade de fazer um reajustamento em algumas das nossas medidas, mas eu acho que será entendível por todos que estamos a viver com algum atraso os efeitos da crise causada neste ano. E se tudo correr bem também em 2021 estaremos numa fase de relançamento da economia, portanto vamos ter se calhar aqui um soluço na nossa estabilidade orçamental e em 2022 estaremos em condições de retomar a nossa normalidade financeira. Mudando agora um bocadinho de tópico, o cinema nacional nos últimos anos tem tido bastante sucesso em festivais, chamados A-list, os maiores festivais, seja Locarno, Cannes, Berlim, Veneza. O cancelamento de Cannes e de outros festivais, que modo é que impacta o cinema nacional, tendo em consideração que estes eventos têm tido uma relevância muito grande para a afirmação do cinema português em circuitos independentes e até para a distribuição internacional? Eu espero que seja o menor possível, mas de facto não tenho essa certeza. Sobretudo no Festival de Cannes, que é um festival que era importantíssimo, sobretudo na sua componente de mercado, mas também na sua componente de garantir a visibilidade de muitos dos conteúdos portugueses e que nós
temos de facto uma presença regular e uma presença interessada por parte do mercado naquilo que andamos a fazer cada ano em Portugal. Este ano será manifestamente impactado, será a nossa, será também impactada em todo lado, mas nós de facto estamos numa situação especialmente mais complicada, atendendo às características da nossa produção, da nossa distribuição e até da nossa própria exibição e afirmação internacional. Nós precisamos de facto de ter as janelas dos mercados internacionais para apresentar os nossos trabalhos e, portanto, o impacto de Cannes e de outros eventos, quer dizer, Cannes e de mercados mais especializados para a animação, ou mercados mais especializados para o documentário ou para curtas-metragens, pode ser de facto uma dificuldade acrescida para a venda dos nossos conteúdos, para a apresentação dos nossos conteúdos e, portanto, para a garantia da manutenção deste ecossistema de financiamento e de manutenção dos nossos conteúdos em circulação internacional. Eu acho que vai ser incontornável que este ano vamos sentir essa dificuldade e, portanto, não há outra resposta que não seja esta, ou seja, isto vai ter impacto. É óbvio que toda a flexibilidade e ginástica mental que os festivais estão a fazer para garantir ainda assim a manutenção de uma atividade não substitui aquilo que é a presença física no festival e a capacidade de afirmação que um determinado produto tem num contexto de festival, mas não há nada a fazer. Portanto, é uma realidade incontornável. Não temos mesmo nada a fazer, mesmo assim. A pandemia eventualmente vai passar, mais tarde ou mais cedo. O ICA sente-se preparado para criar as condições para, quando ela passar, o setor possa estar na linha da frente e produzir novas obras de qualidade? Eu digo isto em termos de desenvolvimento, por exemplo. O que é um facto é que, neste momento que estamos a viver, os poucos projetos que podem manter o seu ritmo de execução são os projetos de escrita e desenvolvimento. Quer dizer, genericamente, a injeção e o reforço de verbas neste setor, através da escrita e desenvolvimento, é uma medida eficaz, dado que permite que as pessoas continuem a trabalhar e continuem a produzir e continuem a preparar os seus projetos. Nós, neste momento, no ICA, não tivemos ainda necessidade de suspender nenhum financiamento que estivesse previsto e, portanto, as rodagens estão interrompidas, mas temos esperança que elas sejam retomadas em breve, ou seja, acredito que a partir do momento em que nós tenhamos isto mais ou menos controlado e com as novas regras que estão a ser impostas às rodagens, nós tenhamos condições para voltar a produzir e, portanto, eu não tenho a certeza que neste preciso momento a opção de escrita e desenvolvimento viesse resolver muito. Agora, é um facto que, se as condições da pandemia se prolongarem, as condições, quer dizer, as restrições que a pandemia obrigarem um confinamento em um prazo muito superior, eu acho que vai ter que haver um redirecionamento daquilo que era o financiamento de apoio direto à produção para a escrita e desenvolvimento. Isso parece-me mais ou menos incontornável. Os apoios ao cinema dados pelo ICA e o nosso setor vai desde o próprio desenvolvimento de obras até à própria sala de cinema, seja sala de cinemas mais comerciais ou salas de cinemas mais independentes. Quando esta pandemia passar, em relação a como o espectador vai consumir uma obra cinematográfica, achas que eles vão ficar fidelizados no streaming ou voltarão a procurar a experiência em sala? Não tenho certezas absolutas sobre aquilo que se vai passar, nem o comportamento dos consumidores, mas eu quero acreditar que nada substitui o prazer de ver um filme numa sala de cinema, tal como nada substitui ver um jogo de futebol num estádio de futebol ou coisas do género. Quer dizer, independentemente da qualidade que as plataformas têm e as nossas televisões têm em casa e o conforto que é estar em casa e poder ligar e desligar, nada substitui o prazer de ver cinema no local por onde ele foi feito, que é uma sala. E, portanto, eu tenho confiança que esse prazer seja superior ao receio e ao medo da doença. E, portanto, a minha convicção, a minha esperança é que é essa, ou seja, é que os nossos operadores tenham a capacidade de se adaptar às novas condições para a exibição cinematográfica neste contexto de maior descontrolo sobre o tratamento da doença e, a partir do momento em que ela esteja controlada, ou seja, o consumidor volta a retomar os seus hábitos de consumo de cinema no local de excelência de ver cinema, que é uma sala de cinema. Ou seja, uma sala pequena, grande, média, com pipocas, sem pipocas, como lhes apetecer. Não tens aqui um receio que a própria sobrevivência das salas seja especialmente difícil? O negócio do cinema, o negócio da exibição cinematográfica, é um negócio que vive de equilíbrios muito precários do ponto de vista económico, ou seja, é uma equação muito, muito fechada,
para permitir a rentabilidade e dificilmente, sobretudo no caso da edição independente, ela se faz sem o apoio público, sem um apoio público diretamente à sua atividade. E, portanto, eu imagino e sei, não imagino, sei que, de facto, o facto de não existir, de existir um encerramento e de existir uma restrição à capacidade do público aceder à sala e, portanto, diminuição consequente de receitas, vai trazer mais dificuldades à sala. Isso é incontornável. A Portuguese Film Commission já adotou aqui um protocolo de segurança para as produções em território nacional. Nós, neste momento, já estamos a ter produções que vocês tenham conhecimento, que já tenham iniciado, e até que ponto é que estas diretrizes estão a conseguir ajudar estas produções? Eu acho que as diretrizes são muito úteis, não é? São diretrizes que, de alguma forma, parametrizam aquilo que vai ser a atividade neste contexto. O que eu acho é que tudo o que é produção cinematográfica, porque envolve muitos dias de rodagem e operações mais complexas, vai ser mais lenta do que propriamente, por exemplo, a produção televisiva ou a produção publicitária. Essa, sim, já arrancou, de acordo com as novas regras, e já se consegue fazer, porque obviamente aí os riscos de produção, como é concentrado em 2, 3 dias, a coisa é mais fácil de controlar. Naquilo que é a produção cinematográfica, que envolve calendários de rodagem mais alargados, eu antevejo que ainda demora um bocadinho a adaptação, a readaptar calendários de rodagem e a adaptação às novas regras. Agora, sem dúvida que as regras são importantíssimas para balizar esta atividade. Como é que achas que vai ser um set de filmagens? Vai ser uma coisa assim ascética, mas não faço ideia. Eu acho que vai ser, obviamente, menos povoada, mais organizada, mais, se calhar, perdendo alguma energia que se vivia nos sets. Eu acho que isso vai ser, se calhar, incontornável, mas, quer dizer, eu acho que toda a gente também tem consciência que este será o mal menor para permitir que que os projetos continuem a andar. Preocupa-me, obviamente, depois outra coisa que é determinado tipo de conteúdos que dificilmente se conseguem produzir neste contexto, ou seja, conteúdos cuja rodagem é francamente difícil neste contexto de pandemia e, portanto, vamos imaginar produções que envolvam muitas pessoas no mesmo local, muita interação. Isso preocupa-me como é que se vai resolver, mas eu acho que vai haver também um reajuste desses projetos na forma de os contar, na forma de contar as histórias, na forma de os organizar, por forma a acomodar as limitações que agora existem. Mas isto vai ultrapassar, isto vai se ultrapassar, não é? Portanto, devemos chegar lá. Apesar que há aqui coisas que consigo imaginar de enorme dificuldade. Vamos supor que um ator ou uma atriz principal tem de estar, ou contraiu o vírus, ou pode ter contactado com alguém e tem de estar 3 semanas, ou duas ou 3 semanas em isolamento. Estamos a falar de uma produção completa que tem de ficar em suspenso. Tem que parar, que eventualmente pode estar deslocalizado e tem que regressar. Ou seja, isto de facto introduz uma incerteza nas rodagens cataclísmica, não é? Quer dizer, há sempre aqui um fator de incerteza tremendo e, portanto, isso vai ser uma dificuldade complexa. Quer dizer, não há soluções para já completamente estudadas por ninguém, não é? Como sabem também, a própria produção internacional está ainda muito parada nas grandes produções exatamente por causa disso, ou seja, o esforço de reajustamento a esta nova realidade é ainda estamos ainda a dar os primeiros baby steps, não é, nesta matéria e portanto vamos aprendendo todos os dias uns com os outros, portanto não há. Agora é de facto um fator de preocupação, também não tenho uma resposta imediata para isso. Luís, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade Filipe, de falar com o setor. Enorme gosto, enorme prazer. E esperamos que melhores tempos virão em breve. Isso é incontornável, melhores tempos virão. Muitas felicidades. E obrigado.